Muito bem, de volta com o segundo bloco do Bitcom. Bom dia aqui pela Bitcom TV, quando são 7 horas e 37 minutos da manhã desta sexta-feira, 19 de março de 2021. Já estou em contato com o fisioterapeuta Ney Ricardo de Alencastro Stedley, que vai conversar conosco ao vivo agora. Bom dia, fisioterapeuta Ney Stedley. Me ouvindo bem? Sim, te escuto. Me escuta bem também? Te escuto bem. Por que vamos conversar com o fisioterapeuta Ney Stedley? É que o Círculo Saúde e a ARH Serrana promovem no próximo dia 24, na quarta-feira que vem, uma palestra online chamada A Covid e seu impacto nas organizações que valorizam a saúde dos seus funcionários. A palestra vai abordar o cenário atual da Covid sob o aspecto do tratamento, das ações de proteção e estratégias que as empresas podem seguir com o objetivo de proteger seus funcionários. A gente vai aproveitar, então, Ney, essa palestra para divulgar, mas também para tentar esclarecer algumas questões. Mas, em linhas gerais, para começar explicando para a gente, por que surgiu, claro, parece até óbvio, mas a necessidade de fazer essa palestra e explicar em linhas gerais para nós o que mais que ela vai tratar, o que ela vai abordar. Então tá, bom dia, Márcio, bom dia a todos os telespectadores. Agradeço muito o teu convite, muito pertinente, né, a gente poder falar sobre isso. Esse evento do Círculo da HR Serrana, ele vem de encontro a esse momento importante e bastante complexo que a gente está vivendo. Como nós sabemos, é a 16ª pandemia do mundo, mas a primeira pandemia que nós estamos vivendo em tempo real, né? E o assunto, principalmente, Márcio, é a gente abordar a situação do pós-Covid. Não da pandemia, porque ainda estamos vivendo, né, a terceira onda aí, talvez até muito mais crítica em relação às outras, mas a gente trazer à luz aquelas pessoas que passaram pelo Covid e que agora vão retornar às suas atividades de vida diária, vão retornar às suas empresas, né? Então a ideia é a gente conversar um pouco, eu e a outra fisioterapeuta, a Bianca também, estaremos passando alguns assuntos que são bastante pertinentes às empresas aí. Vamos falar um pouquinho sobre o cenário atual da Covid, o que a gente tem como ações municipais, né? Para onde que a gente vai caminhar aí como sociedade também no enfrentamento dessa pandemia. Vamos falar como a gente tem a experiência do hospital e a gente sabe que de cada 3 doentes com Covid, um deles vai precisar de reabilitação, vai precisar de acompanhamento. Nós vamos trazer como que a empresa pode apoiar esses funcionários, qual que é a dinâmica que ela deve ter. Né? Então, esse funcionário vai voltar para um ambiente completamente diferente, onde medidas de proteção ainda estão extremamente necessárias, como distanciamento social, os espaços dentro da empresa, o uso de álcool, enfim, toda uma dinâmica laboral que hoje está alterada, né, para adaptação e para o retorno à vida. Independente de quais serão os nossos próximos passos aí, depender como ela, se a gente conseguir conter ela, mas nós vamos precisar um pouquinho disso. Perdemos o contato com o Ney Stedley, que é fisioterapeuta, mestre em ciências pneumológicas. Já vamos tentar restabelecer o contato, já que acontece na próxima quarta-feira uma palestra online que vai tratar das sequelas, digamos assim, sobre a Covid-19. Estamos tentando restabelecer o contato. Vamos ver se ele voltou. Perdemos o contato, retomamos. Consegue me ouvir? Pode prosseguir, Desculpa. Ney. Tranquilo. Consigo, consegue? Sim, estou te ouvindo. Então, assim, o que a gente... o que eu falava para finalizar essa primeira fala? Que vamos falar, portanto, que é o ciclo da inatividade física, tá? Esse ciclo da inatividade, ele justamente traz aquele paciente que passou pelo Covid, vai ficar com todas as comorbidades, ou seja, todas as limitações que envolvem uma fraqueza muito grande, dores seja articulares, musculares, enfim, que envolve toda a parte emocional também. Então, nós vamos falar de programas de reabilitação pulmonar, aquilo que as empresas, através disso, vão estar atentos aos sintomas que essas pessoas desenvolverem, essa síndrome que nós chamamos síndrome pós-Covid. Muito bem, estão na conversa conosco agora, Ney, o Romualdo Corlatti e o Ariel Rossi Grifante, que também têm questionamentos para fazer.
Bom dia, Ney. Agora, Corlatti, Bom pode... dia. Bom dia, Ney. Corlatti fazendo uma pergunta, Ney. Eu gostaria de saber, se o Ney está me ouvindo, a questão da pós-contaminação, né? A gente sabe que pessoas, na sua maioria, ficam com sequelas, né? E eu gostaria de saber que tipo de tratamento que é inicial por vocês, profissionais da fisioterapia. Então, Corlatti, bom dia. Esse paciente, quando essa pessoa, né, quando sai dessa síndrome ou começa do hospital e tem todo um energético muito grande, ele vai uma série de sintomas, né, e de deficiência energética que vai modificar bastante as suas ações do dia a dia. Então, o que antes para ele era mais tranquilo, né, que nem comentei, com as suas atividades do dia a dia, ir ao trabalho, voltar ao trabalho, não se sentir fadigado ao longo do dia, tudo isso vai ter um cenário novo agora para esse paciente. Então, exercícios físicos elaborados por um conjunto de profissionais com momentos bem determinados, né, com prescrição de atividade física, prescrição nutricional, um acompanhamento médico. A COVID ela não termina quando o paciente sai do hospital. Essa doença ela transformou o que nós chamamos de novo paciente com doença respiratória ou pneumocota crônico. É aquela pessoa que vai permanecer um bom tempo ainda. A gente tem aí relatos de 6 a 8 semanas que o paciente fica muito debilitado, né? E ele tem que voltar ao seu ciclo de atividade econômica, à sua vida normal. Então, dar uma atenção, ter uma atenção especial com esse funcionário, com essas pessoas que passaram pela COVID, vai ser necessário, um novo olhar, como eu comentei, que a empresa vai ter que ter sobre os seus colaboradores, funcionários, né? Ney, com relação às sequelas, né? Quais são as principais que se apresentam nos pacientes de COVID? Tu mencionou que 1 entre 3 pacientes, quer dizer, 33%, precisa de reabilitação. A gente imagina o trabalho que tu está colocando que são problemas pulmonares. É a maior incidência de sequelas e que outras sequelas podem ficar com a pessoa ao longo do tempo, porque essa reabilitação ela é possível para a totalidade dos pacientes que ficam com sequelas, ou já se tem dados, apesar da pandemia ainda ter muitas questões que não foram bem elucidadas, não se conhece todo esse ciclo da doença, né? Já se tem dados também de quanto dos percentual dos pacientes consegue uma recuperação plena da capacidade pulmonar, ou há pessoas que terão que conviver dali com uma limitação dali para frente. Perfeita a tua colocação. O que a gente sabe hoje é que a COVID não é uma doença exclusivamente pulmonar. Sistêmica, com comprometimento sistêmico, onde ela é uma doença até então inflamada, né? E que ela tem pulmão, mas também diversos órgãos. Sabe que existem já relatos de literatura com lesões hepáticas, lesões cerebrais também, nessas dores de cabeça, relatos de falta de memória, dificuldade de memorizar, são bastante comuns. Por isso, a reabilitação, o tratamento dessa patologia, ela tem que ter um olhar maior, não é um olhar especificamente. Então, como eu comentei, esse paciente vai ter limitações físicas, musculares, articulares, vai ter dores crônicas. Dor crônica, ela é muito ativa, né? Deixa eu ver se estão me escutando aqui. Sim, perfeito. Estamos lhe ouvindo. Então, bastante eu vou ter comprometimentos respiratórios, então são pacientes que vão ter uma fadiga precoce, né, como eu comentei, vão ter na linha psicossomática também diversos comprometimentos, porque é um estresse muito grande
né? Então, assim, hoje a E gente o sabe que o paladar e o paciente chega ao olfato, né, hospital Ney? e ele tem uma disfunção grave, a sobrevivência e o paladar e o olfato. E como tu me perguntou, Há pessoas que relatam o que tem que de não bom nessa recuperam o paladar e o recuperação olfato por é que meses. ela é rápida. É isso. Tem um Mas, delay. assim, o que a gente percebe também é que tem uma recuperação rápida. De torno de 3 a 4 semanas, a gente que esse pneumopata ele vai ter uma resposta ao exercício de atividade física rápida. Então, o restabelecimento dele necessariamente é de fazer um programa bem alinhado de reabilitação. Muito bem. Ney, em questão em relação à idade, qual a diferença para um paciente mais jovem, com mais idade, para a recuperação depois? E também embutido nessa pergunta, a diferença para quem é fumante e não fumante, a questão da recuperação. Estamos com um delay, Márcio. Oi, Ney, você ouviu a pergunta? Quer que eu repita? Eu acho que sim, eu não estou escutando ele. Agora, não, eu vou lhe fazer uma pergunta. Está me ouvindo? Estamos conversando com o fisioterapeuta Ney Ricardo de Alencastro Stedley, fisioterapeuta, mestre em ciências pneumológicas, já que no dia Márcio? 24 de março acontece uma palestra online, a Covid e seu impacto nas organizações. Me ouvindo, Ney? Você me ouve agora? Vamos tentar retomar o contato. Márcio, eu não te escuto, desculpa. Agora, me ouvindo? Estamos com um problema no áudio ali do Ney. Opa, estou tentando aqui novamente. Agora, Ney, me ouvindo? Sim, agora acho que está melhor. Ah, agora sim. Você trocou de tive que trocar. pro notebook. Ah, agora, perfeito. Isso. Bom, eu então estava organizando aqui, me desculpa, viu? Não, bem tranquilo. Com tecnologia, e a gente tá aprendendo muito nessa pandemia, né? Nova forma para o jornalismo de fazer entrevistas. Antigamente a gente ia te convidar para vir até o estúdio para fazer um bate-papo olho no olho, né? Mas com certeza estamos nos adaptando e às vezes dependemos dessa questão da tecnologia. Eu havia perguntado a questão da recuperação para ti em relação à idade, qual a diferença para quem é mais jovem, para quem tem mais idade, e embutido nessa pergunta também a questão de fumante e não fumante, se tem complicações relacionadas a isso também. Tá bem. A gente tem como eu comentei anteriormente, nós temos aí um novo pneumopata, né? Um novo paciente com problema respiratório, certo? Esse paciente, se ele tiver algumas comorbidades, obviamente que o retorno dele, a recuperação dele vai levar em conta isso. Por exemplo, pacientes que fumaram, né, que são aqueles pacientes que possuem problemas obstrutivos de respiração, são os antigos DPOCs que nós chamamos, pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica, esses pacientes vão ter um outro olhar sobre a sua recuperação, não é simplesmente recuperar um COVID. O COVID, ele consegue acentuar todas as nossas maiores fragilidades, digamos assim, né? Então, pacientes mais idosos, como tu comentaste, também vão necessitar de um aporte maior de recuperação, um aporte maior de cuidados. Só que olha só, Márcio, o que a gente tem visto hoje nesse terceiro momento, vamos chamar assim, da COVID? Não são os idosos que estão sendo mais acometidos, são os mais jovens. A gente tem visto nas portas de emergência dos hospitais chegarem pacientes mais jovens, né? O adulto ali entre os seus 30 até 60 anos e apresentando quadros mais graves até que a segunda onda que a gente viu nos hospitais. Então, parece que a Covid selecionou primeiro os mais idosos, né? E agora vamos ver como é que os mais jovens recuperam. Claro que tem muitas questões, como vocês já comentaram, que a gente ainda está entendendo esta doença, né? Então, um paciente chega lá com um aporte de oxigênio baixíssimo, com limitações muito sérias, e nós não sabemos qual é o paciente que vai evoluir para um quadro mais grave ou um paciente que vai evoluir vai conseguir sair da Covid. O que nós sabemos hoje, Márcio, e isso é muito importante, é que a maior parte dos pacientes que estão internando estão desenvolvendo o quadro grave da doença, né?
Então, isso nos preocupa muito, porque nós vamos ter um novo cenário mais para frente de pessoas que vão carregar essas limitações da Covid, vão permanecer por muito tempo, como eu comentei, cansadas, com dificuldade de interação social também. Então, as empresas vão ter que ter um apoio também da saúde, né, através dos seus RHs, dos seus comitês de saúde, para ajudar esses colaboradores a ter um retorno mais rápido a uma vida normal. Bem, Ariel, tem mais um questionamento? Ney, tu está colocando um assunto que tu vai levar para as empresas, né? Ali vai haver um ambiente de um certo controle e de verificação. Mas o que tu pode dar, assim, aproveitando espaço para um serviço, para as pessoas em geral, a pessoa que não vai estar dentro de uma empresa recebendo esse suporte, assim, o que um ex-paciente de Covid, que talvez esteja em casa se recuperando, né, seja um profissional liberal, autônomo ou um funcionário que, enfim, não esteja com o suporte de uma empresa organizada para isso, o que a pessoa pode fazer em casa como para se recuperar dessas sequelas, para se reabilitar, né? Há muitos relatos de pessoas, tu colocou bem, né, que tem verificado perda de memória, paladar que fica 6 meses, 8 meses sem retornar, olfato, mas nessa parte mecânica mesmo, né, como tu coloca, pulmonar ou de outros órgãos, né, fígado, enfim, dicas que as pessoas possam fazer em casa ali para ter uma melhor qualidade de vida depois desse enfrentamento da Covid. Perfeito. Então, nós vamos... Como a Covid nos ensinou muitos processos novos, né? Eu entendo que esse tempo pós-Covid também vai trazer à luz muitas discussões. Algumas, por exemplo, tempo de afastamento da empresa, quando que esse funcionário vai retornar, né? Quais são as adaptações, aonde que ele vai conseguir. Eu vou dar um exemplo. Uma pessoa que trabalha numa indústria com uma atividade laboral de repetição ou num frigorífico, enfim, que tem uma atividade de repetição, ela ainda vai levar um tempo, né, para conseguir se restabelecer na sua plenitude e aí, então, executar suas atividades. Essa pessoa, esse funcionário, é um funcionário que talvez não consiga, por um tempo, ter uma carga de trabalho normal, de 8 horas, enfim, ou de 6 horas, seja qual for o seu contrato, né? Porque ele vai ter que fazer alguns intervalos, vai ter que ter uma parte nutricional, uma parte alimentar, que não vai ser feita só na sua residência, vai ter que ser feita também na sua empresa. Então, olha só o contexto que a gente vai ter que entender. As empresas que têm refeitório, elas vão ter que ter um olhar também sobre isso, né? Ou seja, nós não vamos deixar a Covid depois que passar a pandemia, não. Ela vai caminhar com a gente muito tempo, né? E aí vem um novo cenário, como eu digo, com novas pessoas, com novas limitações. Daqui a um tempo nós vamos perceber novos tratamentos, né? Que até então nós não temos nenhum extremamente eficaz na prevenção, né, da Covid. O que a gente trata são os sintomas. Então, assim, eu imagino toda uma nova sequência de fatos aí que vai levar a gente a consolidar talvez até novas leis de trabalho mais para frente, como eu falo, sempre protegendo a vida, protegendo o funcionário, né? A empresa talvez tenha que perceber que um dia esse funcionário vai trabalhar bem, mas no outro ele vai estar extremamente desgastado. Só para vocês terem uma ideia, tirando o cenário do Covid, tá? Imaginemos um paciente que foi para dentro de um hospital, que ficou numa unidade de terapia intensiva durante 20, 30 dias, sem conseguir se movimentar nada, porque as pessoas lá são bloqueadas para que nenhum músculo funcione, é o único jeito de poder ventilar um pulmão. Então, vocês imaginem, essa pessoa é mais ou menos como se ela tivesse feito uma atividade extenuante durante 30 dias, e aí agora, claro, né, que não é em uma semana que ela vai voltar, mas 3 meses, 6 meses depois ela volta, e ela está ainda se recuperando daquele cenário que foi extremamente avassalador para a sua saúde física, mental, psíquica, né? Então, nós vamos falar muito sobre a síndrome pós-Covid ainda. Ney, desculpa, Márcio. Sim, pode complementar. Nisso, já que tu está por dentro do assunto, já existe alguma previsão de proteção legal para isso? Por exemplo, uma preservação, o paciente Covid não poder ser demitido de 3 a 6 meses após o retorno
devido a essas sequelas que tu acabou de descrever? Eu não sei te responder isso, não sei. Ou O que se eu está em sei discussão, talvez. eu imagino que sim, porque há um ano atrás nós estávamos discutindo que doença era essa, né? Aí passamos uma onda, veio uma segunda onda, nós discutíamos, bom, como é cuidar desse paciente em casa? Agora veio uma terceira onda, que nós nem recuperamos da primeira ainda, e nós estamos colocando como é que vai ser a síndrome pós-Covid. Eu imagino que sim, que vai nascer aí, dentro da área jurídica, novos regulamentos, novas leis, né, que vão ter que proteger tanto a pessoa Covid, como essa empresa também. Vamos ver se a gente consegue ter um cuidado com isso, mas eu realmente não sei te responder se já existe alguma coisa em trâmite do ponto de vista jurídico. Ney, além dos aspectos físicos, das sequelas físicas, a palestra também vai abordar a parte da questão emocional. Isso também, eu não sei de que forma, aí são ações mais integradas, mas de que forma também a fisioterapia, no caso, pode ajudar nessa questão da recuperação emocional também. Sim. Então, Márcio, o que a gente vai trazer para as empresas, em todo esse contexto, é mostrar como que esse paciente, qual é o curso desse paciente, a experiência do paciente dentro de um hospital, como que ele sai, né? E qual a necessidade das empresas realmente darem um aporte e acompanhar esses pacientes. Qual que é o entendimento do Círculo e da RH Serrana? Que a gente possa tocar justamente nas pessoas dentro dos RHs, nos seus psicólogos, né, nas pessoas, nos assistentes sociais. Essa vai ser uma figura muito importante também no pós-Covid, porque ele realmente vai precisar de um olhar sistêmico, tá? Então, nós vamos cuidar da parte física, o psicólogo vai ter que entrar com a parte emocional, o assistente social vai ter que ver esse contexto, porque a gente tem que lembrar que quem passou pela síndrome do Covid, quem teve o Covid, é a pessoa que também envolveu toda a sua família como doença crônica nisso, né? Então, vai precisar do acompanhamento familiar, porque vocês imaginem o medo, né, de ter passado por essa doença, a felicidade de ter vencido ela, mas saber todas as sequelas que ela deixa, né, por um tempo, e o quanto isso impacta na tua família, a sensação de morte que essa doença dá e nos mostra, ela é terrível, e é isso que a gente tem que entender. Então, com o tempo, nós vamos precisar saber que o nosso colega que está do lado passou por isso e hoje são raríssimas as famílias e pessoas que não conhecem uma pessoa que teve Covid ou até que já não perdeu um amigo, né, Márcio? Então, acho que a gente vive um luto de sociedade por enquanto e nós vamos precisar passar por essa fase e vencermos essa terrível doença aí. Muito bem, Ney. Para encerrar, então, palestra online dia 24 de março, a partir das 11 da manhã, no site da ARH Serrana, além do Ney Ricardo de Alencastro Stedley, que é fisioterapeuta, mestre em ciências pneumológicas, entre outras funções. Tem também a outra palestrante, que é a Bianca Fabruotti, que também é fisioterapeuta, graduada pela UX. Serão os dois palestrantes. Então, aproveita para fechar com um convite para o pessoal acompanhar, Ney. Márcio, muito obrigado. É sempre um prazer estar aqui com vocês, trazendo essas informações importantes aí. Convido, então, o Márcio já fez todo o convite, convido de novo para que possamos estar juntos na quarta-feira às 11 horas, porque realmente nós precisamos discutir muito esse assunto, não falar só de tratamento da Covid nesse momento, falar só do que está acontecendo, mas nós precisamos, como uma sociedade organizada, projetar o futuro, né? Então, vamos ver aí o que nós crescemos juntos, como as empresas, com o próprio Círculo, e esperamos todos vocês lá. Muito obrigado.